Você tem que votar não nulo em nenhum candidato. Você não pode anular seu voto em nenhum candidato, senão todos os seus votos seriam considerados nulos. Isso é mentira. Eu vou deixar um link aqui embaixo para quem quiser ver. Mas basicamente você pode anular o voto em senador e votar para governador e presidente só, se você quiser. E não tem problema nenhum. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, o tema principal desse vídeo vai ser falar um pouco sobre o que o Senado, o que a Câmara e o que o presidente faz. Então vamos começar pelo mais importante, que é o presidente, né? As pessoas costumam achar que basicamente o presidente faz tudo. Assim, não todo mundo, mas uma boa parte das pessoas. Tanto que as pessoas só focam no presidente, generalizando novamente. No Facebook, se você entrar, muito presidente, poucas pessoas falam do Senado ou da Câmara. Então, o que o presidente em si faz? Para começar, o presidente pode fazer lei? A resposta é sim. Ele pode apresentar um projeto, mas só que esse projeto ele não pode aprovar de primeira. Então, por exemplo, o presidente que se elegeu falando que reduziria imposto ou que aumentaria impostos, por exemplo, algo muito comum é imposto sobre grandes fortunas. Ele poderia apresentar um projeto, só que não aprovar de primeira. Então, esse projeto iria para a Câmara, depois para o Senado, e aí sim poderia ser aprovado ou não. Então, nesse ponto, o presidente é limitado, além de ter que respeitar as causas pétreas. Então, eu já li, por exemplo, se o Bolsonaro ganhava e gays vão ser caçados na rua, etc. Não, isso não pode, porque além do presidente não ter esse poder, então, e também tem as causas pétreas definidas na Constituição, né, que defende os direitos humanos. Então isso é basicamente impossível. Outras funções do presidente é anular, então um projeto que passou na Câmara e passou no Senado chega no presidente, aí ele pode vetar alguns pontos ou vetar totalmente. Essa é uma das funções do presidente. Ele é nosso representante em missões diplomáticas, ele também é o chefe das Forças Armadas, e ele também que vai decidir ministros do Tribunal Superior de Contas, magistrados, presidente do Banco Central e etc. Ele tem esse poder. E outro poder interessante do presidente é o decreto, que alguns governos utilizaram muito, e esses decretos geralmente valem por 2 anos. Então, nesse caso, o presidente não precisa da aprovação do Senado ou da Câmara. Outra função do presidente é ele apresentar as contas da União, o plano financeiro da União, basicamente. Então, a União ele vai falar como ele vai arrecadar o dinheiro e como ele vai gastar esse dinheiro. Essas contas têm que serem aprovadas pelo Senado. Então, essa é uma das funções do presidente. E, basicamente, essas são as principais funções. O resto é presidir o país. Uma coisa interessante que o presidente realmente faz é, por exemplo, ele ter uma força política forte. Então, às vezes, se tem uma vontade política de fazer determinada coisa, mesmo ele não podendo aprovar diretamente, ele pode influenciar para que seja aprovado. Então, nesse ponto, sim, o presidente influencia muito nas decisões do país. Agora eu vou falar um pouco sobre a Câmara e o Senado. A Câmara e o Senado são 2 casas, uma é presidida, os seus integrantes são de acordo com a proporcionalidade do Estado, que é o caso da Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo vai ser um dos estados que mais vai ter deputados, enquanto o Estado de Mato Grosso terá poucos. É uma Câmara que é dita assim como mais fervorosa, então, justamente por ter 513 deputados, ali tem uma enorme diversidade em várias bancadas e eles vivem se degladiando. Uma das funções da Câmara é fiscalizar justamente a União, criar leis, alterar leis e além de ter participação por exemplo, em decisões conjuntas com o Senado. Por exemplo, se o presidente for se ausentar por mais que 15 dias, o Senado e a Câmara irão olhar nessa parte também. Então a Câmara em si, ela tem uma grande representatividade justamente nas minorias. Ela é voltada mais para assuntos, como que eu posso dizer, não menores, mas assuntos menos gerais. Por exemplo, assunto como legalização do casamento homossexual, esses assuntos que, teoricamente, devem ser representados pela Câmara justamente por lá ter uma maior diversidade de deputados.
Já o Senado, ele é uma casa que é tida como uma casa mais madura. Então, ele vai ser 3 por estados, independente da população. E vai ter basicamente 81 senadores. E ele é tido como uma casa mais madura justamente pela idade e pela carreira política dos senadores. A maioria que é para você ser senador é mais difícil, então você tem que ter mais dinheiro, tem que ter mais influência e mais tempo de carreira política. Por isso, geralmente as pessoas lá são mais maduras, todo mundo sabe que não é, em alguns casos não é assim. E essas pessoas, elas também têm um grande poder de definirem assuntos gerais do país, assim, assuntos importantes. Então, a aprovação do orçamento da União, eles decidem também as leis que passaram na Câmara dos Deputados. Vai para o Senado, eles podem indeferir. Eles também são eles que aprovam o orçamento do presidente da República e são eles que decidem se o presidente pode fazer ou não uma manobra, eu diria não é uma manobra econômica, mas é basicamente isso, uma manobra econômica que o presidente da República está querendo fazer. Outra coisa que eles fazem, por exemplo, é grande parte dos cargos que o presidente nomeia, por exemplo, diretor do Banco Central, ministros do Tribunal Superior do TSU, todos esses eles têm que ser aprovados pelo Senado também. E basicamente isso, o Senado ele tem uma parte muito importante justamente nessa parte orçamentária e ele trabalha juntamente com o presidente. Na maioria das vezes que o presidente manda determinado nome, o Senado aceita, porque basicamente isso. Uma coisa que eu acabei de lembrar, que eu estava esquecendo quando eu falei do presidente da República, ele também pode decidir cortar ministérios ou adicionar ministérios. É uma das coisas muito importantes, né? Inclusive muitos presidenciáveis estão falando que vão diminuir ministérios, cortar, como o João Amoedo, acho que o Jair Bolsonaro também.